caríssimos diocesanos, irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma fé e a mesma esperança em Jesus Cristo, nosso Salvador. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Estas palavras do apóstolo São Paulo constituem para nós uma convicção com a qual nós devemos marcar a vivência deste tempo espiritual da Páscoa que estamos celebrando. E, ao mesmo tempo, serve de impulso para que possamos comunicar a beleza de nossa fé a todos aqueles que hoje, em tempos tão complexos, pedem e nos questionam sobre a razão de nossa esperança. Na manhã do domingo da Páscoa, inaugura-se um novo dia espiritual para a comunidade dos discípulos de Jesus. A primeira comunidade apostólica, aquela que em primeira mão faz a experiência do encontro com o ressuscitado. Abre-se naquele dia para a humanidade uma nova estação da história da salvação. Nós somos convidados, portanto, a entrar neste dia sem ocaso e acolher a novidade que o Senhor nos doa como fruto de sua Páscoa. Fazer desabrochar em nós a vida nova que recebemos por ocasião do nosso batismo, quando fomos sepultados com Cristo em sua morte e renascidos para a vida da graça, para a vida segundo Deus. Esta vida, nós sabemos, já está presente em cada um de nós. Precisa ser vivida e testemunhada como fruto de uma experiência perene de encontro com Cristo, que com sua morte rasgou aquele véu que nos separava da comunhão e da intimidade com nosso Deus. Este véu, que é o pecado, produz a morte em nós. Com nosso esforço, jamais poderíamos superar este abismo. Cristo o fez por nós. Portanto, celebrar a Páscoa da ressurreição é acolher a possibilidade de viver uma existência desvencilhada do pecado e da morte, na qual nós estamos envolvidos. Claro, não com as ataduras mais da morte, mas com as faixas do amor e da misericórdia que nos introduzem naquela comunhão amorosa com a qual Jesus nos revela o seu rosto, revelando-nos o rosto de Deus como trindade de amor. Por isso, em meio a tantas sombras de morte, quando se alargam os fossos das desigualdades, quando os horizontes de respeito à dignidade humana parecem cada vez mais estreitos, quando nós nos sentimos submersos num lamaçal de impureza que nos invade em todos os níveis, com a desonestidade, a corrupção, a incapacidade de cativar as pessoas, de cultivar o respeito às diferenças, devemos lembrar que somos homens e mulheres que já passaram pela experiência da vida nova que Cristo nos doa. Não podemos nos deixar dominar pelo sentimento de impotência, como se nos encontrássemos num fosso no qual contemplamos inertes a nossa própria decadência. Quem se abre ao acolhimento da vida de Jesus em sua própria vida, quem se deixa envolver pelas ataduras do amor, quem se permite ser pressionado pela caridade de Cristo em todo o seu agir, testemunha sua vida de ressuscitado. Vive sempre prospectado para aquela plenitude que não permite que o pessimismo lhe roube a esperança. Somos, meus queridos irmãos e irmãs, já ressuscitados e devemos, portanto, buscar as coisas do alto, isto é, cultivar aqueles valores que encontram na vida de Deus a sua fonte e o seu fim. O mundo precisa de homens e mulheres audazes e corajosos, de cristãos autênticos que vivam a sua fé, a fé no ressuscitado, não como uma ideia abstrata,
não como um ideal extrínseco a ser perseguido ou um sentimento devocional vazio, mas como uma realidade que eles já carregam dentro de si e que desabrocha cotidianamente através da assimilação da vida de Cristo. Há uma passagem, há uma Páscoa que é perene e que exige de cada batizado a capacidade de experimentar a dor e o sacrifício, a entrega de si mesmo à semelhança de Jesus, ao mundo que normalmente não compreende a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Que esta Páscoa, meus queridos irmãos e irmãs, celebrada e vivida em um contexto de tantas perplexidades e incertezas, suscite entre nós corajosos cristãos, que vivam e comuniquem a vida nova do ressuscitado, que atuem corajosamente na busca de novas alternativas para a promoção da vida, da dignidade e do bem comum das pessoas. Que o Senhor nos transforme com a sua Páscoa em artífices de um mundo renovado, que cresce e se manifesta a partir de baixo, das pequenas coisas, dos gestos humildes e corajosos, da construção de relações transfiguradas, fundamentadas na verdade que liberta, mesmo quando somos obrigados a remar contra a corrente. As centelhas da vida nova em Cristo que acendemos na noite de nossa história poderão se transformar em luzeiros naquele fogo da Santa Páscoa, capaz de iluminar e fazer emergir a beleza e a dignidade para a qual fomos redimidos e renovados em Cristo Jesus, nosso Salvador. Com estas palavras, desejamos a todos os nossos diocesanos uma santa Páscoa da ressurreição do Senhor. E supliquemos humildes ao Senhor vivo e ressuscitado, que Ele encha de esperança a vida e o coração de todos aqueles que se encontram provados. Que estes encontrem em cada discípulo do Senhor, que vive e transmite a vida nova que recebeu de Cristo, que encontre na comunidade de fé um oásis de vida evangélica, de vida renovada. Com nosso afeto pastoral, concedemos a todos a bênção do Senhor. Que o Senhor da vida, que ressuscitou da morte o seu Filho, vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Que Ele faça resplandecer no coração e na face de cada um a dignidade e a beleza da vida do ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó companheiro Jesus.